Nosso tema de hoje é Convite ao Bem. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, no livro Pão Nosso, nos trouxe uma mensagem intitulada Convite ao Bem. Nessa mensagem, Emmanuel demonstra que ao longo da nossa existência nós vamos recebendo inúmeros convites para seguir no caminho do bem, atendendo assim às sugestões superiores para a nossa evolução. E se aprofundarmos o nosso olhar na história da humanidade, vamos ver que este convite ao bem está sendo feito a toda a humanidade em todas as épocas. E aí, obviamente, cada criatura, cada ser, cada espírito encarnado e desencarnado vai tendo, na sua liberdade, o direito de atender ou não este convite. Vai vivenciando inúmeras experiências na sua caminhada evolutiva, percebendo ou não se esse convite faz sentido para a sua vida. Então, ainda está presente na humanidade, em praticamente todos nós, uma parcela considerável de egoísmo. E isso é fruto do nosso estágio evolutivo. É importante que nós consigamos perceber isso, o quanto de egoísmo nós ainda trazemos, o quanto do nosso interesse pessoal ainda prevalece nas nossas decisões, no direcionamento que nós damos na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. É assim que nós vamos conseguindo enxergar claramente a quem somos, enxergando, portanto, o egoísmo que ainda trazemos. E olha, não é motivo de vergonha trazer egoísmo, porque nós viemos da condição animal. Nós estamos evoluindo, saindo da condição animal, entrando na condição humana, vivenciando experiências dentro da humanidade já há um certo tempo, mas a nossa natureza animal, aquela que diz que o que prevalece é a lei do mais forte, enfim, esse sentimento onde o egoísmo encontra ali a sua raiz, ainda está muito presente na humanidade como um todo. Pois bem, a vivência do egoísmo, a exacerbação do egoísmo, viver em função do egoísmo, isso tem nos levado ao longo das inúmeras existências a resultados de dor e desilusão. Pautando as nossas atitudes pela ótica do egoísmo, nós vamos percebendo aos poucos que as coisas não acontecem como gostaríamos que acontecessem. Vamos percebendo que o resultado do egoísmo é dor e desilusão. Não encontramos através do egoísmo a tão sonhada felicidade. Encontramos algumas alegrias efêmeras que estarão fazendo parte da nossa vida durante algum tempo, para, numa situação seguinte, percebermos que elas foram embora, porque não estavam enraizadas no nosso espírito, faziam parte apenas de conquistas transitórias, faziam parte de satisfações dos sentidos, e assim elas se foram. E elas se vão. Então, se ainda estamos iludidos,
em relação a algumas conquistas egoísticas, meramente egoísticas, para pautar aí o nosso ideal de vida, o nosso ideal de felicidade, abramos os olhos, vamos antecipar esses resultados, percebendo assim que lá na frente encontraremos novamente dores e desilusões. É assim que surge aquele ditado: quem não se regenera pelo amor, se regenera pela dor. Olha, a humanidade praticamente toda tem feito a opção de se regenerar pela dor, porque vai elegendo a ilusão, a desilusão e o sofrimento decorrente da desilusão como o resultado das suas atitudes. É assim que nós acumulamos sofrimentos, alguns físicos, mas principalmente de ordem moral. Pois bem, existe o convite ao bem justamente para que nós não precisemos ter a experiência da desilusão, a experiência de ver que aquilo que nós tanto queríamos, no final das contas, não serviu para grande coisa, porque era algo apenas para satisfazer o nosso ego. Enfim, temos sempre esta opção do caminho do bem como um roteiro seguro para chegarmos à nossa verdadeira felicidade, até porque a dor também é um caminho demorado. Geralmente, a pessoa se revolta com a dor, estagiando aí numa dupla ordem de sofrimento. É a dor pela conquista que foi perdida, pela coisa que não deu certo, e a revolta que por si só já nos desgasta, já causa também outro gênero de sofrimento. Então, para que não tenhamos que passar pelo ciclo da dor, da negação, da revolta e tudo aquilo que acompanha os grandes sofrimentos, somos convidados a ir pelo caminho do bem. Mas não nos iludamos. O caminho do bem que nós adotarmos hoje não anula as consequências daquilo que já fizemos no passado, seja um passado remoto ou seja um passado não tão remoto. Então, ainda vão aparecer os resquícios, as reações das atitudes e das negligências que nós tivemos nesse passado na forma de sofrimento em nossas vidas. Mas, se já estamos despertando para esta necessidade do caminho do bem, já estamos querendo trilhar esse caminho, ótimo! Estamos buscando, assim, uma vida verdadeiramente melhor. Estamos ingressando numa outra etapa do nosso ciclo evolutivo. E a partir daí, vamos ter que prestar muita atenção nesta coisa do caminho do bem. Porque para algumas pessoas, buscar o bem é simplesmente fazer movimentos de contenção. Então ela percebe todas aquelas atitudes que ela costuma ter e que são erradas e que prejudicam as pessoas e que trazem sofrimento, desavenças, e aí vão se esforçando para se autocontrolar. Isto é ótimo. É um sinal de que estamos percebendo as nossas manifestações do nosso egoísmo, da nossa maldade, da nossa revolta, da nossa agressividade, enfim, de tantas mazelas, e a partir daí estamos tentando evitar que isto continue a se manifestar através de nós.
Só que algumas pessoas param por aí, conseguem fazer esse autocontrole e acham que, nossa, eu já não prejudico ninguém, já sou bom, já estou no caminho do bem. Calma, estamos começando o caminho, tem mais coisas, não é? Outros, quando ouvem assim, convite ao bem, o que vem na mente? Trabalho na caridade, vamos fazer trabalhos para ajudar as pessoas. Ótimo, a pessoa ingressa em trabalho voluntário, enfim, faz alguma coisa sem querer nada em troca, usa dos recursos que tem para ajudar o próximo. Ótimo, muito bom. Estamos assim movimentando energias e sentimentos para ajudar as pessoas. Mas às vezes a pessoa também só faz isso e também esquece de olhar para aquilo que a outra pessoa já olhou, a contenção das suas manifestações negativas. Então vai para o trabalho da caridade e leva consigo todas as suas tendências negativas. Para uns é a agressividade, para outros é a maledicência, para alguns outros é a preguiça. Então vão trabalhar ali levando tudo isso e mais algumas coisas, não percebem, mas colocam tudo isso na sua atuação para o bem do próximo. E às vezes, por conta disso, não conseguem de fato vivenciar o sentimento do amor ao próximo. Estão fazendo coisas boas, estão ajudando, estão dando alimento, estão dando roupa, estão fazendo algumas coisas para ajudar as pessoas, mas nem sempre o sentimento do bem, do amor, está ali presente, porque ela não está prestando atenção nisso. Então, a contenção dos nossos impulsos inferiores, o trabalho no bem, são excelentes formas de iniciarmos a nossa adesão ao convite ao bem. Mas precisamos também olhar para nós mesmos, buscando assim uma transformação interior que não só se limite a bloquear os nossos impulsos negativos, mas também e principalmente exercitarmos os nossos bons sentimentos, o nosso amor. E aí o amor, gente, o amor ele se manifesta de tantas maneiras. É preciso enxergar onde está a minha dificuldade. Precisamos olhar para nós mesmos para ver onde está difícil de colocar ali o nosso amor. Porque às vezes a pessoa consegue fazer muita coisa para muitas pessoas, mas para algumas pessoas que fazem parte da sua vida, olha, é um desamor, é uma dificuldade, é ali algo quase que intransponível. Então, se pretendemos aderir ao caminho do bem, esse caminho do bem, ele é generalizado. Então, precisamos entender o que há em nós que dificulta alguns relacionamentos, o que está dificultando o entendimento e a compreensão sobre esta ou aquela pessoa, a paciência, a resignação, a bondade. Bondade não só no sentido de dar coisas, mas de dar atenção, calar-se quando necessário, sabendo ouvir e, sobretudo, entendendo o outro como um ser em evolução, assim como nós. São tantos os que querem aderir ao bem, mas gastam tempo demasiado julgando e condenando os outros por isto ou por aquilo. Assim perdemos a oportunidade de vivenciar este caminho do bem. E olha,
quando nós prestamos atenção naquelas pessoas iluminadas que já estiveram no nosso planeta dando exemplos de bondade, aí nós percebemos, puxa vida, esta coisa de ser bom deve ser muito bom para quem é bom, porque as pessoas são felizes, embora continuem com poucos recursos materiais, algumas com uma saúde física precária, algumas com problemas da mais variada ordem, e mesmo assim, parece que elas estão felizes com a vida que têm, e realmente estão. Estamos falando aqui de exemplos como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e outros que, quando estiveram conosco aqui encarnados, deram essa demonstração não só do amor ao próximo, mas do cultivo desta alegria interior, alegria de viver. Então percebemos, é bom ser bom. Vamos buscar o quão bom nós conseguimos ser, porque talvez se olharmos para essas pessoas também vamos perceber que elas talvez estejam muito acima de nós. Se olharmos para a vida que elas levaram, talvez pensemos assim, nossa, mas eu com esta vida eu não seria assim feliz. É bom reconhecermos isso, é bom reconhecermos as nossas limitações, sabermos que não conseguiremos dar um passo acima das nossas forças, porque estes espíritos dos quais falamos só conseguiram essas vidas abnegadas no caminho do bem depois de muitos esforços íntimos para se tornarem estes espíritos superiores que são. E nós ainda lutamos com a nossa inferioridade, lutamos com as nossas tendências e com as nossas limitações, mas conseguimos enxergar que já temos algo de bom para oferecer. Percebemos que pulsa em nós o nosso amor. Então, não tenhamos medo. Percebamos a nossa capacidade de amar e aceitemos definitivamente este convite ao bem, para sermos pessoas melhores que vivenciem este amor ao próximo e que consigamos aderir a este caminho superior, conquistando assim gradativamente a nossa verdadeira felicidade. E que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre nos abençoe nesta caminhada. Que assim seja.